Capítulo 28. O jogo e seus jogadores. Não muito depois da segunda visita de Pennington, Millie Snow telefonou certa tarde. Millie Snow nunca tinha estado antes na propriedade dos Hamilton. Ela corou e pareceu muito envergonhada quando a senhora Polly entrou na sala. Eu vim para perguntar da menina, ela gaguejou. Você é muito gentil, ela está quase a mesma. Como está sua mãe? Disse a senhora Polly cansada. É o que eu vim lhe contar. Isto é, pedir que você conte a senhorita Poliana. Achamos que é tão horrível que a mocinha não possa andar novamente. Depois de tudo que ela fez por nossa mãe, ensinando a jogar o jogo, e quando soubemos que agora ela não pode jogar sozinha, pobrezinha. Compreendo que agora ela não possa nessas condições. Mas quando nos lembramos de todas as coisas que ela nos disse, pensamos que, se ela pudesse saber o que fez por nós, isso ajudaria, sabe? Em seu próprio caso, sobre o jogo, porque ela poderia estar feliz, isso é, um pouco feliz. Millie parou impotente. Senhora Polly sentou-se educadamente e ouviu, mas com um entregado questionamento em seus olhos. Ela entendeu apenas cerca da metade do que foi dito. Estava pensando, sempre soubera que Millie Snow era esquisita, mas não imaginara que fosse louca. De nenhuma outra forma, no entanto, ela poderia explicar aquela corrente de palavras incoerentes e lógicas sem sentido. Quando a pausa veio, ela quebrou o silêncio. Eu acho que não entendi muito bem, Millie. O que você quer que eu conte à minha sobrinha exatamente? Sim, é isso. Eu quero que você conte a ela, faça ver o que ela fez por nós. Claro que ela percebeu algumas coisas porque esteve lá, e sempre que a mamãe e sabe que a mamãe é diferente. Mas eu quero que ela saiba que minha mãe mudou muito. Está bem diferente, e eu também tento jogar o jogo. Polly teve vontade de perguntar que história de jogo era aquela, mas a moça não a deixou falar. A senhora sabe, nada estava bem para a mamãe antes da menina aparecer. Sempre queria o que não tinha e não gostava de ser criticada. Agora tudo mudou. Ela me deixa abrir as cortinas, fica interessada por mil coisas. Pelos cabelos, por suas camisolas, por tudo. E já começou a fazer crochê para as crianças dos asilos. Isso é muito bom. E quem causou toda essa reviravolta? Poliana aconselhou mamãe a ficar contente por não ter os braços e as mãos imóveis. E mamãe perguntou o que adiantava. O que adiantava isso? Faça crochê, assim se ocupará com alguma coisa. Foi o conselho da menina. A senhora nem imagina como o quarto está mudado, cheio de luzes e cores, graças aos príncipes que ela trouxe, presente de um senhor chamado Pennington. O quarto era escuro, o que metia medo. Quero que a senhora diga a ela que tudo o que aconteceu de bom em nossa casa foi por causa dela. Acho que ela vai ficar contente em saber aquele anjo. Millie se levantou para sair e perguntou: a senhora vai dar o recado? É claro que sim, disse Polly, preocupada em como resumir o recado sem tornar incompreensível. As visitas de Millie e Pennington foram as primeiras de uma série delas. Os dois deixaram recados complicados. Polly não entendeu metade do que falaram. Certa tarde apareceu a vizinha, Benton. Polly a conhecia ligeiramente, sempre de preto e fechada. Era tida como a pessoa mais triste da cidade. Naquela tarde, estava lacrimejante e trazia nos ombros um lenço rosa. Perguntou pela saúde da menina e se podia visitá-la. Polly fez um sinal negativo. Sinto muito, senhora Benton. O médico proibiu visitas, talvez mais tarde. A vizinha enxugou os olhos, foi até a porta e perguntou: será que a senhora pode dar um recado a ela? Naturalmente, senhora Benton, pode dizer. A mulher pensou um pouco e disse: diga que estou usando um lenço rosa. Vendo a surpresa de Polly, acrescentou: aquele que usasse vestidos com efeitos coloridos. E tanto insistiu que me convenceu. Acho que ela vai gostar de saber. Também disse que Frederico ia gostar. A senhora sabe, ele é tudo que tenho na vida. Os outros já se foram todos. Conte-lhe assim. Ela vai compreender, e retirou-se. Pouco tempo depois apareceu outra viúva, a senhora Tarble. Polly não a conhecia, nem imaginava como a menina havia encontrado a criatura. A senhora não me conhece, disse, mas sua sobrinha sim. Nós nos encontramos no hotel no último verão, quando eu saía para dar um passeio. A menina é encantadora. Lembrou-me a minha filha única que perdi há tempos. A senhora não avalia o bem que Poliana me fez. Quando soube do acidente, senti que devia fazer uma visita. Quero que a senhora diga a ela que estive aqui. Vou dizer, senhora, muito obrigada. Diga a ela que a senhora Tarble está muito contente agora. Não posso explicar, mas a menina vai entender. Desculpe as minhas desmaneiras e muito obrigada. Surpresa e confusa, Polly correu ao quarto de Poliana e perguntou:
Poliana, você conhece alguma senhora Tarlo? Conheço e gosto muito dela. Mora no hotel, sabe? Anda sempre doente, por isso passeia muito, faz exercícios. Nós passeamos juntas. A menina se pôs a chorar, lembrando-se do tempo que passavam juntas. Ela esteve aqui e deixou um recado. Polly sentiu um outro nó na garganta. Não explicou nada, apenas pediu que lhe dissesse que agora está muito contente. Disse isso, que bom. Poliana bate a palma de novo contente. O que quis dizer com essas palavras? É o jogo que... A menina não prosseguiu. Que jogo, Poliana? Não é nada, tia. Não posso explicar uma coisa sem tocar em outras de que não devo falar. Polly esteve a ponto de pedir que ela esclarecesse de vez o assunto, mas desistiu ao olhar o rosto pálido da sobrinha. Algum tempo depois da visita da senhora Thelma, Polly descobriu por si mesma a espécie do jogo a que a menina sempre se referia. Foi no dia em que apareceu na casa uma loura de faces exageradamente coradas e de reputação pouco recomendável. Sua presença ali deixou Polly furiosa, nem sequer lhe estendeu a mão, virando-lhe as costas. Mesmo assim, a moça, que certamente estivera chorando, notava-se isso pelos olhos vermelhos, aproximou-se de Polly e perguntou se podia ver a menina por um instante. Em tom severo, Polly disse que não, mas a expressão de visitante fez com que acrescentasse um pouco mais calma. São ordens do médico. A moça hesitou um pouco e depois desabafou. Sou a senhora Tom Penson. Todos me conhecem e que falam mal de mim, mas não me importo. Talvez a maior parte que dizem não seja verdade. Vim por causa da menina. Soube do acidente e fiquei triste. Ouvi dizer que ela não pode mais andar. E senti tanto que, se pudesse, eu lhe daria as minhas próprias pernas. Com elas, a menina faria mais caridade em 1 hora do que eu em 100 anos. Infelizmente, as melhores pernas nem sempre são dadas a quem melhor pode usá-las. Úteis ou não, todos nascem com elas. A moça fez uma pausa para tomar fôlego e continuou. A senhora não sabe, mas eu estive em Poliana várias vezes. Moramos na estrada que leva a colina, Pendleton, e ela sempre aparecia lá em casa para brincar com as crianças, ou apenas para me dar um olá. Conversava comigo e com meu companheiro, quando ele estava em casa. Poliana parecia gostar de nós todos, com certeza ignorava a gente, que gente de sua classe não se dá com pessoas da minha condição, mas sempre parecia e acho que não se prejudicou com isso. Nós é que não ganhamos muito. Ela não sabe o bem que nos fez, talvez nunca saberá. A senhora pensou, descansou um pouco e prosseguiu. Esse ano foi difícil para nós, chegamos a pensar em separação. Eu e meu companheiro estávamos prontos para tudo, até para abandonar as crianças, já que não sabemos o que fazer com elas. Então aconteceu o acidente e nos passamos a recordar as horas que ela ficava lá em casa, sempre alegre. Um dia nos falou do jogo do contente e nos ensinou a jogar. Agora, ouvimos dizer que ela não consegue mais jogar o seu jogo e que não encontra razões para ficar contente. Resolvi vir aqui. Queria dizer a ela que nós não vamos mais nos separar. Decidimos tentar jogar como ela nos ensinou. Sei que ela vai gostar e que, quanto a nós, bem, não sei se o jogo vai adiantar, mas vamos tentar. Era o que ela queria que fizéssemos. Pode contar isso, menina? Vou contar sim, obrigada por ter vindo, senhora Penson. Nenhum impulso irresistível, pô. Olha, estendeu a mão à mulher. A visitante perdeu o ar provocador, com os lábios tremendo, nervosamente apertou a mão de Polly. Logo retirou-se, abafando um soluço. Polly foi então à cozinha e chamou Nancy. Tantas visitas muito desconcertantes, culminando essa última, levou Polly à irritação. Nancy, quero que você me diga agora mesmo o que sabe sobre esse tal jogo de que todos falam. O que tem minha sobrinha a ver com isso? Porque todos mandam recados das senhoras, não até essa pouco respeitável senhora Penson, dizendo que está jogando o jogo. Acho que metade da população da cidade resolveu de repente enfeitar-se de cores alegres, viver em paz com a família, tudo por causa desse jogo maluco que Poliana inventou. Pedi a ela que me explicasse, mas desisti porque ela não está em condições de me explicar nada. Você anda metida nisso, Nancy. Diga-me o que sabe. Para a surpresa de Polly, Nancy começou a chorar. Desde junho passado, a abençoada menina andou fazendo a cidade inteira ficar contente. Foi explicando Nancy entre soluços, e agora aconteceu o contrário. A cidade inteira quer fazer que ela fique contente. Contente por quê? Contente só isso, é do jogo. Você também? Que jogo é esse, Nancy? O jogo foi inventado pelo pai da menina, no dia em que encontraram uma caixa de doações para mim, e são um par de muletas em vez de boneca que ela esperava. Sendo ainda criança, a menina chorou muito. O pai então explicou que não existe mal algum que não
tem uma parcela de bem capaz de nos alegrar. Por isso, ela devia ficar contente com as muletas. Contente? Como pode alguém ficar contente com uma muleta em vez de bonecas? Estranho, Polly, associando o par de muletas à sobrinha. Foi isso mesmo que eu disse. Quando a menina me contou a história, ela também pensou o mesmo ao ouvir o pai lhe falar do jogo. Mas ele disse que ela podia ficar contente com as muletas por não precisar delas. Foi só o que Polly conseguiu dizer. E Nancy continuou. A brincadeira é um jogo que consiste em descobrir sempre um motivo de alegria em tudo de ruim que acontece. Chamam de jogo do contente. A menina Poliana nunca mais deixou de jogá-lo. Como se joga isso? Quis saber Polly. O jogo sempre dá certo. A senhora não sabe bem o bem que ela fez quando passou uns dias lá em casa espalhando felicidade e alegria entre a gente. Mamãe adora Poliana. Eu também. Uma vez ela me disse que eu devia ficar contente por não me chamar Hepzibah, em lugar de ficar lamentando por me chamar Nancy. Também me receitou um remédio para as manhãs de segunda-feira, que eu detestava e que hoje até me deu prazer. Contente com as manhãs de segunda-feira? Que bobagem. Sei que é bobagem, senhora Polly, mas vou explicar. A menina descobriu que eu não gostava das manhãs de segunda-feira, então falou: Nancy, você ainda vai ficar contente com as manhãs de segunda-feira, mais do que qualquer outra manhã. Basta pensar que vai passar uma semana inteirinha antes que venha outra segunda-feira. E eu achei graça, mas era verdade. Agora essas manhãs não são mais alegres, são as mais alegres que conheço. Por que Poliana nunca me falou do tal jogo? Não custava nada. Por que tanto mistério quando eu interroguei? Nancy hesitou, mas encorajada disse: Desculpe, mas foi a senhora mesma que a proibiu de falar do pai dela. A menina não sabe explicar o jogo sem antes falar do pai, que o inventou. É isso, Polly mordeu os lábios. E Nancy continuou emocionada. Ela tentou lhe dizer tudo, mas não teve estímulo. No começo procurou parceiros para jogar e teve de se contentar comigo, na falta de outros. Como as demais pessoas aprenderam. Ela foi ensinando a muita gente e que aprendia, passava adiante. Ela vivia rindo e brincando com todos, mesmo com os mais carrancudos. E aí estão todos desejando que ela encontre um meio de ficar contente, mesmo naquela cama. É mesmo. E eu sei de uma pessoa que daqui por diante vai aprender esse jogo, disse Polly com os olhos retirando-se da cozinha. Nancy arregalou os olhos e murmurou para si mesma: nada existe de impossível nesse mundo, até ela, a senhora Polly Hamilton. Quando mais tarde a enfermeira saiu, Polly ficou sozinha com Poliana. Hoje você teve outra visita, querida. Foi a senhora Penson. Lembra dela? Claro que me lembro. Mora perto do Sr. Pennington e tem um lindo menino de 3 anos e outro de quase 5. Ela e o marido são muito bons. Só que cada um ignora a bondade do outro e por isso brigam muito. São pobres, não têm o consolo de perceber uma caixa de doações de vez em quando. Porque o marido não é missionário como a menina falava, e Polly ficava cada vez mais envergonhada. A senhora Payson tem lindos vestidos, apesar de ser pobre, e muitos anéis de brilhantes, esmeralda e rubis. Fala sempre que vai deixar o marido, só que eu não acredito. E como ficaram as crianças se eles se separarem? É um caso triste, não acha, tia Polly? Ninguém vai se separar, minha filha. Os dois já se entenderam e desistiram da separação, disse a senhora Polly. É mesmo? Fico muito contente com isso. Assim poderei encontrá-los quando... tia Polly. A menina ficou deprimida, lembrando-se que nunca mais ia poder andar. Calma, Poliana, você vai ficar boa e brincar novamente com os filhos da senhora Penson. Ela me falou que vão jogar o jogo exatamente como você ensinou. Poliana sorriu entre lágrimas. Ela também disse que você ficaria contente de saber da novidade. Demonstrando surpresa, Poliana ergueu os olhos para a tia e exclamou: Como assim? A senhora também conhece o jogo? Falou como se já soubesse, é verdade? Sim, querida, Nancy me contou tudo e ensinou-me esse lindo jogo. Agora quem vai jogar com você sou eu. Jogar com a senhora? Estou tão contente, tia. Era o que eu mais queria e consegui. Nós todos vamos jogar. Polly procurou dominar-se, pois a voz queria atraí-la. Todos nós, até o pastor. Encontrei-o outro dia na cidade, perguntou por você e disse que virá visitar logo que for possível recebê-lo. Quero agradecer o que você me contou sobre os 800 textos alegres da Bíblia. A cidade inteira já está jogando e todos se sentem felizes. Sabe por quê? Um anjo veio do céu para ensinar as pessoas o caminho da felicidade. Estou muito contente, tia, exclamou a menina, e seu rosto iluminava-se como se tocado por uma régia de luz. Descobri agora o motivo para ficar contente.
Não poderia ter feito o que fiz se não tivesse tido pernas. Em breve, capítulo 29, através da janela aberta. De uma janela aberta.